Ruth 3, do 1 ao 18, assim diz a palavra inerrante, infalível e toda poderosa palavra de Deus. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cuja serva estiveste um dos nossos parentes? Eis que essa noite a limpará cevada na eira, banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás e te dirás o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo que sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobre, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. E levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele encheu de 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou na cidade. E chegando à casa da sua sogra, esta disse: não te passaram, como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Vamos orar? Pedindo ao Senhor que nos ilumine no entendimento da sua palavra? Oremos. Santíssimo Deus, diante de nós está a tua palavra, Senhor. Palavra essa que tem o poder de mudar o rumo da nossa vida, Senhor, mudar a nossa situação. Palavra essa que penetra até o mais profundo da nossa alma, até o mais profundo do nosso coração. Te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, que o pregador seja fiel, Senhor, à tua palavra e não fale de si mesmo, mas fale unicamente guiado e movido pelo teu Santo e bom Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já encontrou dinheiro perdido no bolso da calça? É bom, né? Sabe aquele dinheiro que você achava que não tinha mais? Ou você nem tinha noção de que existia? De repente você vai lá e lavar a calça e você acha uma notinha de 10 reais. Oh, coisa boa. Sensação boa que você tem quando isso acontece. Nós nos alegramos, meus irmãos, quando descobrimos a riqueza que possuímos, essa que não sabíamos que tinha. Conta-se uma história que Olavo Bilac tinha um amigo que pediu para ele escrever um anúncio para vender o sítio, uma chácara que ele tinha. E aí ele
falar: Olavo, por favor, escreva o anúncio para mim. E o Olavo fez um belíssimo anúncio. Eu não vou lembrar aqui ao pé da letra o que ele escreveu. Foi algo nesse sentido. Vende-se uma chácara linda, onde canta os passarinhos, onde as pessoas se sentem num lugar agradável, algo nesse sentido. Entregou o anúncio para o seu amigo. Passou-se alguns meses, ele encontrou com o amigo e falou: vendeu a chácara? O amigo falou: olha, depois que eu vi a riqueza que eu tinha nas minhas mãos, eu decidi não vender mais, desisti de vender a minha chácara. É isso que acontece muitas vezes quando nós descobrimos a riqueza que nós temos na nossa mão. Quando descobrimos aquilo que está ao nosso redor pode trazer benefício para nós, coisas que nós nem entendíamos. Isso aconteceu com Ruth e Noemi. Os irmãos lembram, nós estamos aqui explorando o texto de Ruth, expondo o livro de Ruth, já desde o primeiro capítulo. Os irmãos lembram que eles saíram da sua terra ainda, Elimeleque e Ruth, Elimeleque o marido, Ruth a esposa, mas os 2 filhos, Malom e Quilion, e foram para Moabe, uma terra estranha, uma terra que adorava deuses pagãos. E lá eles foram atrás de alimento. Chegaram lá, os seus filhos cresceram e casaram com mulheres moabitas. Mas morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion e ficou 3 mulheres sozinhas. Só que aí elas começaram a voltar. Até a metade do caminho, Orfa veio junto. E, gente, por favor, não crucifiquem Orfa. Ela fez o que deveria fazer. Porém, Ruth foi além. Foi além, fez aquilo que não se esperava dela. Ela amou a sua sogra a ponto de abrir mão, de voltar à sua terra e casar com pessoas do seu povo e acompanhar a sua sogra até Belém, o lugar onde as pessoas adoravam o Deus verdadeiro. Você lembra daquela belíssima declaração que ela fez? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E assim continua a história, chegando Noemi, muito amargurada. E quando as pessoas falavam, olhavam e falavam: não é essa Noemi? Noemi saiu de Belém rica, Noemi saiu de Belém com família, Noemi saiu de Belém com 2 filhos, voltou sozinha e com uma moabita ainda, uma mulher do povo contrária à vontade de Deus. Noemi, no pico, no auge da sua amargura, ela disse: não me chama mais de Noemi, que no hebraico quer dizer agradável. Ela disse: me chama de Mara, porque a amargura do Todo-Poderoso tomou a minha alma. Ela entendeu que era Deus que estava conduzindo a vida dela, foi Deus que estava castigando ela, afinal de contas era disciplina contra a sua desobediência, mas ela abraçou para si a amargura e não queria soltar mais. Mas as coisas vão mudando. No capítulo 2, nós vemos aqui Ruth se levantando e indo trabalhar na eira, indo trabalhar na colheita. E nós vemos aqui Ruth crendo no Deus de Israel e fazendo o seu trabalho. Foi o último sermão que nós pregamos, explorando a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Sabemos que Deus é soberano, mas também sabemos que Deus decidiu fazer algumas coisas usando o nosso trabalho, usando o nosso esforço. E assim, Ruth vai para a colheita, ela é muito bem tratada. Um rapaz chamado Boaz se interessou de fazer bem para ela. Um rapaz, não, já era um senhor com uma idade bem maduro. Mas quando ela chega em casa e fala o que aconteceu, aquilo anima Noemi. Noemi, que era a amargurada, agora é alguém que descobre que tinha um grande tesouro. Agora Noemi é alguém que achou um dinheiro no bolso da sua calça. No texto que nós acabamos de ler, nós encontramos Noemi fazendo planos para o futuro. Por quê? Porque agora ela tem esperança. A realidade de que existe um resgatador, a realidade de que existe alguém que pode mudar a vida delas, pode mudar a situação que elas estavam, de precisar de ajuda das pessoas a ter uma dignidade na terra de Belém, traz ânimo para Noemi. E é por isso que o tema do nosso sermão hoje existe um resgatador. Vou repetir para você guardar. Existe um resgatador. Sabe que isso acontece conosco também? Muitas vezes não enxergamos as soluções para os problemas que apresentam na nossa vida. Nós olhamos para as situações adversas que atravessamos, né, os vales desertos da nossa vida, e paramos e falamos: meu Deus, aonde isso vai chegar? Mas hoje, no texto que nós acabamos de ler, nós vamos entender que para nós esse texto é importante, porque o nosso resgatador já foi revelado. O nosso resgatador é o nosso Senhor Jesus Cristo.
O nosso Senhor Jesus é a nossa única esperança para a vida e para a morte. O nosso Senhor Jesus é o único que pode resolver todos os nossos problemas, problemas que o pecado criou. Então nós temos um resgatador, e Ele é o Senhor Jesus, e você vai entender isso no decorrer deste sermão. Nesse sermão, vamos entender que existe um resgatador, e essa verdade nos levará a confiar mais em Jesus, depositando a nossa esperança nele. Então, logo de início, eu digo para você que existe um resgatador, e eu te aconselho a desejar estar com ele. Existe um resgatador, deseje estar com ele. O texto que nós acabamos de ler começa com Noemi instruindo Ruth. E nós vemos aqui Noemi acreditando que Boaz poderia resgatar. Eu quero explicar para vocês qual é a figura do Goel na cultura dos hebreus. O Goel seria alguém que poderia pegar uma terra que estava perdida e trazer aquela terra de volta para o seu dono de origem. Olha o que acontecia entre o povo de Israel. Ninguém era dono, totalmente dono das suas terras, porque no tempo do jubileu, no ano do jubileu, todos aqueles que vendiam as suas terras poderiam pegar de volta, se caso eles vendessem as suas terras assim por necessidade, ou se tivesse uma dívida, ele poderia pegar de volta. Ninguém era dono totalmente, mas eles poderiam vender temporariamente as suas terras. Então, mas aí no jubileu, era um período de tempo, né, lá entre os judeus, eles teriam que devolver aqueles que vendia por necessidade. Tanto é que o jubileu, ele dizia se uma terra era valiosa ou não, porque se tivesse 2 anos perto do jubileu, e o cara que comprasse a terra tivesse que devolver, ele ia pagar bem menos. Se tivesse 10 anos, a terra ia valorizar. O que estava acontecendo aqui entre as terras de Ruth? É possível que Elimeleque, antes de sair de Belém, tenha vendido a sua terra por causa da fome, e a terra ficou lá perdida, ninguém mais tomava a terra, e só quem poderia tomar a terra de volta para entregar para o dono de direito seria um parente daquele que vendeu. Também os irmãos lembram da figura do levirato. Existe uma relação entre o levirato, que é aquele casamento em que o cunhado iria suscitar descendentes para o irmão que tinha morrido. E aí você pergunta, mas por que isso? Que costume estranho? Porque esse descendente do irmão que tinha morrido poderia resgatar as terras. Porque lembre-se que o primeiro filho do casamento com a cunhada, a viúva, não era filho do cara que casou, mas filho daquele que morreu. Os irmãos lembram disso, nós falamos em sermões passados. Isso aconteceria porque aquele filho poderia resgatar a terra. Mas no caso de Noemi, não tinha mais homens na sua família. Morreram todos. Morreu Elimeleque, morreu Malom e morreu Quilion. Então, o que ela fez? Nós vamos agora então ir atrás de Boaz, porque ele é o nosso parente, ele pode resgatar as nossas terras, inclusive Ruth, ele pode fazer isso casando com você. Essa é a ideia de Noemi. E o que ela faz aqui, instruindo Ruth, desenvolvendo o seu plano? Ela instrui Ruth a chegar até Boaz e pedir Boaz em casamento. Olha, meus irmãos, se na nossa cultura não é comum a mulher pedir o homem em casamento, não é comum, hoje já está se fazendo, mas não é comum. Normalmente é o cabra macho que vai lá pedir em casamento. Imagina numa cultura patriarcal, numa sociedade patriarcal como a sociedade de Israel. Ela poderia fazer isso, mas era muito arriscado ela ser tido até por uma pessoa mal intencionada ou de vida irregular, vida contrária à vontade de Deus. E Ruth tramou um plano arriscado, porque ela estava em relação ali de tudo ou nada. Não existia mais homem para fazer aquilo. E aí Ruth se comprometeu a obedecer o que Noemi ensinou. Noemi tramou todo o plano, falou: banha-te, unge-te. Vê aqui o versículo 3, é como se fosse hoje: faça uma bela maquiagem, bote um perfume, sabe, aquela Mary Kay bem cara, aquela maquiagem bonita, e vá lá para perto daquele homem lá que vai estar descansando lá, já feliz por causa da colheita, e deita-te lá perto dele. O versículo 4 diz que Noemi mandou a Ruth descobrir o pé dele. E aí eu fiquei, pesquisando qual seria
o conceito histórico aqui e cultural de descobrir o pé de um homem. Não tinha nada de difícil, gente. Era só para ele acordar por causa do frio. Ele já acordou quando se descobre à noite, né? Era para ele acordar. E assim, versículo 5 diz que Ruth se comprometeu em fazer tudo o que a sua sogra estava ensinando. Mas o que isso ensina para nós, meus irmãos? Elas descobriram que existia alguém que poderia mudar a sua situação e desejaram esse resgatador com todas as suas forças. Interessante a palavra resgate, né? Muito interessante a palavra resgate nesse texto. Porque é a mesma palavra que o Senhor Jesus usa lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, quando diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Diante disso, eu afirmo para vocês que Cristo é o nosso resgatador. Olhe para a vida de Noemi. Olha para a vida de Ruth. Não existe resgate fora de Boaz. Eles despejaram toda a sua esperança, depositaram toda a sua confiança em Boaz, que Boaz poderia resgatar. Vê se essa não é a minha história, vê se essa não é a história da sua vida. Você resgatou, você depositou toda a sua esperança em alguém que poderia te resgatar. E esse alguém foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro resgatador fora de Jesus Cristo. Como para Noemi, não existia outra pessoa que poderia fazer. Do Boaz vai falar, não, tem outro camarada aí, mas eles depositaram a confiança nele. Só existe alguém que pode nos resgatar do império das trevas e transportar-nos para o seu reino, o nosso Senhor Jesus. A história de Noemi parece muito com a nossa história. Nós também éramos perdidos e fomos resgatados. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existe um resgatador então, o Senhor Jesus. Por isso, eu tenho algumas palavras, algumas aplicações para você que já se rendeu a sua vida ao Senhor Jesus. Primeiro, você não precisa desesperar nessa vida. Você não precisa arrancar os cabelos da sua cabeça quando as situações complicadas aparecer. Você não precisa viver sem esperança, porque Jesus está cuidando de você. Entregue, meus irmãos, entregue, minhas irmãs, o seu medo, os seus temores na mão do Senhor Jesus, porque Ele é o teu resgatador. Ele é aquele que cuida da sua vida. Ele é aquele que cuida da sua família. Ele é aquele que cuida do seu emprego. Ele é aquele que cuida da sua saúde. É a única coisa que a morte pode fazer com você é te entregar nos braços de Cristo. A única coisa que o diabo pode fazer com você é aquilo que Cristo permite. Então você não precisa ter medo nessa vida. Você tem um resgatador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, se é possível que alguém aqui está me ouvindo, ainda vive nesse mundo sozinho, não perca tempo. Entenda que você precisa ser cuidado por alguém. Não existe esperança em nada nessa vida fora de Cristo. Não existe esperança em nada nessa vida fora do nosso resgatador. Quem não tem aonde se apegar, tem medo de tudo. Sabe, voa uma borboleta perto dele e já pensa que vai ficar cego, porque tem uma lenda aí que existe uma poeira na asa da borboleta e faz a pessoa ficar cega. A pessoa começa a ver chover e fala, ai meu Deus do céu, vai inundar a minha casa. E aí de repente para de chover e ele vê a besteira que ele está cometendo. A pessoa tem medo de morrer em todas as situações, mas sabe que a nossa vida ela está guardada na mão de Deus. É possível que você vive nesse mundo com medo da morte, com medo da fome, com medo de desemprego. Eu tenho uma palavra para você, eu tenho uma notícia boa para você. Eu te apresento o nosso resgatador, Jesus Cristo. É Ele que salva a nossa alma do inferno, porque nós estamos a passos largos para a condenação por causa do que aconteceu com o nosso primeiro pai, Adão. Adão acabou manchando toda a raça humana. É por isso que nós precisamos de um resgatador. Por isso, Jesus Cristo é aquele que resolve o problema que o pecado causou. Ele é a nossa única esperança de conforto neste mundo. Porque uma vez nós entendemos que a nossa alma está guardada na mão dele, a nossa vida aqui nós vivemos para a glória dele. E aí nós abandonamos pecados. E aí nós vivemos em novidade de vida.
Uma vez tendo uma vida eterna, a nossa vida aqui é uma vida nova. Mas o texto ainda continua, e nós podemos entender que existe um resgatador para você e para outros. E eu vou te explicar isso melhor. Ruth procura Boaz, lá a partir do versículo 6. Ela vai para a eira, conforme tudo que Noemi tinha instruído. Ruth vai ao encontro de Boaz de forma arriscada. Uma mulher solteira, jovem, vai encontrar um homem que estava levemente alterado pelo vinho, numa colheita, onde só tinha homens ali. Foi algo arriscado, mas ela foi, de conforme Noemi a instruiu. E aí no versículo 8, nós percebemos que à meia-noite, o Boaz se assustou. Lembra lá no versículo 7, ela fez o que Noemi falou, descobriu o pé dele, ele se sentiu ali desconfortável por causa do frio, acordou. Quando acordou, tinha uma moça do lado dele. E o que aconteceu de bom aí, gente, é porque Boaz era um homem honesto, justo, era um homem decente, porque ele abriu os olhos, tinha uma moça lindíssima perto dele, e ele não pensou maldade em agredir ela de alguma forma, pelo contrário, ele se assustou, porque ali não era lugar de ter uma moça naquele momento, à meia-noite, e ele falou, lá no versículo 9, quem és tu? E aí Ruth foi e se apresentou. Ela disse, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu resgatador. Tenho duas coisas para dizer aqui nesse pequeno versículo. Primeiro, quando ela fala tua serva, a expressão que está aqui no texto hebraico não é a mesma expressão que ela usou lá no capítulo 2, quando o Boaz perguntou aos seus funcionários quem era aquela moça que estava andando ali. É uma outra expressão. Lá era uma serva, como se fosse uma funcionária mesmo, alguém que servisse. Aqui, ela usou uma expressão a respeito de serva, como se fosse alguém que poderia casar com ele. Uma espécie de uma concubina que vivesse na casa, mas que poderia vir ser esposa. Então, ela já se apresenta, e a forma com qual ela se apresenta, ela já está abrindo mão da sua viuvez. A viúva não andava perfumada, a viúva não andava com roupas bonitas, ela está se apresentando como alguém que poderia casar. E aí ela diz assim, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu resgatador. Estende a sua capa, os irmãos olharem, aqui no versículo 2, no capítulo 2, versículo 12, Boaz fala assim, o Senhor retribui, Boaz está falando com Ruth, o Senhor retribui o teu feito e seja cumprida a tua recompensa no Senhor Deus de Israel, cujas asas vieste buscar refúgio. A palavra aqui, capa, ela pode ser traduzida, a palavra hebraica pode ser traduzida tanto por capa como por asas. O que nós entendemos aqui? Que Ruth usa a mesma expressão que Boaz usou com ela. Quando Boaz falou assim, que o Senhor estenda a sua asas sobre você e te traga algo de bom, Ruth fala assim, estenda você essas asas sobre mim. Ou seja, o bom de Deus para a minha vida é você, Boaz. É você que eu estou esperando. E outra coisa, essa ideia de estender a capa seria referente seria mais ou menos o que hoje nós poderíamos dizer, coloque uma aliança no meu dedo. É isso que ela está dizendo aqui. Estenda a sua capa sobre mim. Ou seja, pense que poderia ser, coloque uma aliança no meu dedo. Ou seja, case-te comigo, Boaz. Você pode mudar a minha vida. Você pode resgatar toda a herança lá que está perdida da família do meu marido lá falecido. Você pode me restaurar e restaurar também a minha sogra. É isso que Ruth fala com Boaz. Boaz então se alegra com a bondade e lealdade de Ruth. Porque Ruth, olha só, ela poderia buscar apenas os seus interesses. Como? Ela poderia casar com um jovem rico que iria dar uma vida muito boa para ela. Mas isso não ia resgatar a herança da sua sogra. O que Ruth está fazendo aqui procurando Boaz? Ela está pensando não somente nela, mas ela está pensando em Noemi também. Olha, alguém pensando não apenas nos seus interesses, buscando resgatar a sua sogra também. Olha que mulher especial, né, gente? Que mulher especial. Aqui na nossa Bíblia, em português, nós temos Juízes, e logo depois de Juízes vem Ruth. Mas eu achei interessante a forma que a Bíblia hebraica, ela organiza os livros. Vem Provérbios, e aí chega, depois de Provérbios, Ruth. O último capítulo de Provérbios é o capítulo 31. E vocês lembram qual é o tema do capítulo 31?
fala sobre a mulher virtuosa. Interessante que quando o texto fala da mulher virtuosa, logo em seguida entra o livro de Ruth. Um judeu lendo a Bíblia hebraica, ele tem Ruth como um exemplo de mulher virtuosa. E Boaz fala isso: vejo que és mulher virtuosa. Não foi atrás de jovens, né? Mas veio aqui no versículo 11, né? Versículo 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Provérbios dá exemplo no livro de Ruth, dá exemplo com o livro de Ruth do que é uma mulher virtuosa. É aquela que não procura os seus interesses, mas procura o bem para todos que estão ao seu redor. O ensino que nós aprendemos aqui é o seguinte: quando você busca o verdadeiro resgatador, você alcança a bênção para a sua família, para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Quando você busca o verdadeiro resgatador, ou seja, quando você busca Jesus Cristo, você alcança a bênção para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Deixa eu dar um exemplo aqui com o texto de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 ao 14. Aqui é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto. Olha o que ele diz: aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tiver casado com uma mulher não crente e esta concorda em morar com ele, não divorcie dela. E se essa mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Quando alguém entrega a sua vida na mão de Deus, tudo ao seu redor muda, porque a sua vida muda. Então, o seu redor, as pessoas ao seu redor são abençoadas pela vida de santidade. Pensa comigo, você era alguém que bebia, mas agora você crê no Senhor Jesus, você não é mais um viciado em bebida. As pessoas que sofriam com o seu vício, agora vão ser abençoadas por você estar santificando a sua vida. Inclusive, eu lembro de um pastor que me dizia há tempos que quando um pecador se arrepende, até o cachorro sabe. Já ouviu falar nisso? É porque o camarada entrava em casa chutando o cachorro bêbado, né? Aí ele agora não bebe mais, ele chega e cuida do cachorro com a dignidade de uma criatura de Deus. Aí até o cachorro sabe que ele se arrependeu. Por quê, meus irmãos? Quando você entrega a sua vida na mão de Deus, a sua vida tem que mudar. Se não está mudando é porque não entregou. Mas quando você entrega, você entra num processo de santificação, enquanto você abandona o pecado todo dia e todo dia abraça a obediência à palavra de Deus. Isso que o apóstolo Paulo está chamando de santificação, quando nós santificamos o nosso meio, quando nós santificamos as pessoas que estão junto de nós. Não é que as pessoas vão ser salvas porque nós somos salvos. Todo mundo tem que crer em Jesus para alcançar a salvação. Mas nós mudamos o nosso meio uma vez sendo santo de verdade. Se você é um cristão, as coisas continuam do mesmo jeito. Se você é um cristão e as coisas continuam do mesmo jeito ao seu redor, meus irmãos, você tem que começar a pensar se não tem alguma coisa errada. Às vezes, as coisas ficam mais difíceis quando nós reconhecemos Cristo como Senhor. Mas muda de algum jeito. Um princípio encontrado nas ações de Noemi e Ruth: quando as coisas estão difíceis, nós devemos buscar Jesus, o nosso Redentor, o nosso resgatador. Quando você busca Jesus, a bênção é distribuída entre você e as pessoas que estão ao seu redor. Por isso, quando nós podemos cunhar a seguinte expressão: não troque o velho Boaz pelos jovens. O que quer dizer isso? Não troque o que é justo, verdadeiro, por aquilo que enche os nossos olhos. Às vezes, nós trocamos só porque a coisa é simples, só porque as coisas não aparecem, só porque aquilo não é muito extraordinário, sendo que Deus nos chamou para sermos simplesmente crentes, sermos cristãos verdadeiros no dia a dia, sermos bons funcionários que façam o nosso serviço de forma correta, sermos marido que respeitamos a nossa esposa, sermos esposa que respeitamos os nossos maridos. Assim, Deus nos chamou para ser simplesmente cristãos, e nós às vezes olhamos com coisas extraordinárias, queremos todo dia ver fogo caindo do céu. Não. Deus chamou você para ser simples, mas fazer isso para a glória do nome dele.
Não troque aquilo que é verdadeiro por aquilo que enche os olhos. Nada que te leve para longe de Deus é bom. O que é bom sempre vai te trazer para mais perto do Senhor Jesus. Jesus é o melhor para você e para os que estão ao seu redor. Por isso o conselho da palavra de Deus hoje é: busque o seu resgatador, deseje estar com ele, porque isso vai fazer bem para você e para as pessoas que vivem ao seu redor. Mas por final ainda podemos aprender com esse texto: existe um resgatador, tenha esperança nele. Quando Ruth retorna a Noemi, depois da conversa que ela teve com Boaz, nós lemos aqui, Boaz se comprometeu, mesmo procurar, porque tinha uma outra pessoa que tinha um direito na frente, mas nós vamos ver aqui que o camarada não se interessou muito não. E Boaz falou que ia resolver isso. E aí Ruth volta, e ela volta com alimento, Boaz pede lá a capa, enche de alimento, e nós vemos aqui Boaz dando para Ruth segurança e cuidado. Ruth foi para casa com alimentação, que é a evidência do compromisso assumido por Boaz. Boaz estava falando: leva essa comida aqui, porque a sua sogra vai ver que eu me comprometi com você. Ela vai perceber isso. Não era obrigação, ele não era casado com a Ruth ainda. Ele não tinha feito nenhum compromisso ainda. Mas um homem, quando tem caráter, ele não espera obrigação não, ele faz por caráter. E foi assim que Boaz fez. Noemi recebeu o alimento e entendeu que aquilo era como se fosse resposta de um compromisso. Vemos aqui no versículo 16 e 17. E aí no versículo 18, ela faz uma belíssima afirmação de fé. Ela diz assim: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Noemi entendeu que Boaz era um homem de caráter, era um homem de compromisso. E aí ela teve esperança nas ações de Boaz. O que isso nos ensina? A realidade da existência do resgatador trouxe esperança de dias melhores para Ruth e para Noemi. A realidade da existência do resgatador trouxe esperança de dias melhores para Ruth e para Noemi. Isso também aconteceu com Jó. Lá no capítulo 19, Jó, no meio da sua tristeza, Jó no meio do seu sofrimento, Jó ali cheio de ferida, já tinha perdido seus filhos, seus bens. Ele faz uma das belíssimas declarações que existe na Bíblia Sagrada. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Lembre-se, Jó viveu alguns estudiosos falam que 1500 anos antes de Cristo, mas ele cria que ele veria o seu Redentor. Viu? Primeiro, ele creu que o seu Redentor iria andar sobre a terra. Ele não viu, mas isso aconteceu. E ele creu que ele iria ver o seu Redentor. E ele vai ver, porque ele está aguardando ainda lá no descanso dos santos. Ele está aguardando ainda o Redentor se manifestar. Mas o bonito da expressão de Jó é que ele tem esperança no seu Redentor. Ele tinha esperança num resgatador, em alguém que mesmo depois que ele morresse, iria trazer ele do pó à vida de novo. Bonito, meus irmãos, bonito é que a realidade da existência de um resgatador traz esperança para os nossos corações. Trouxe esperança para Jó nos momentos difíceis da sua vida e traz esperança para nós nos momentos difíceis da nossa vida. Existe alguém cuidando de você, tá bom? Existe alguém cuidando de você. Descansa seu coração, descansa. Você não precisa viver amargurada e achando que você está sozinho e que tudo vai dar de errado, porque muitas coisas que acontecem na sua vida você não tem controle. Existe alguém cuidando de você. Descanse o seu coração. Como um lavrador que vai lá e planta e espera o produto do seu trabalho, sendo que ele não tem controle de fazer a semente germinar e explodir na terra como uma planta bonita, você deve fazer o seu trabalho, você deve se esforçar, mas confiando que tem alguém cuidando de você.
Você pode viver ativamente a sua vida, mas sabendo que tem alguém cuidando de você. Você pode cumprir a sua responsabilidade, mas esperando em Deus, o seu Redentor. Você não está desamparado. Cristo é o seu resgatador. Essa verdade deve trazer esperança ao seu coração de dias melhores. Existe um salmo em que o salmista faz a seguinte pergunta: o que se fará quando os alicerces da terra tremerem? A ideia é de que o que nós podemos fazer, o que nós podemos pensar quando tudo estiver acontecendo de errado. Os alicerces da terra tremer é falar sobre uma catástrofe que nós não temos para onde correr. São os fundamentos da terra que estão tremendo. Para onde nós vamos correr? E logo em seguida ele fala: Deus está no seu santo trono. De lá ele vê toda a terra. Meus irmãos, quando você olha para a sua vida e pergunta aonde estava Deus quando esse problema aconteceu, você pode ter certeza que Deus está no seu santo trono e de lá ele está reinando. Deus não é um espectador da vida humana. Deus, ele é governador da nossa história. Então creia nele e viva em paz. Você pode depositar a sua esperança e viver em paz nessa terra. Isso não quer dizer que as lutas vão cessar, tá bom? Eu não estou aqui pregando para você um mar de rosa. Eu estou falando para você que você vai atravessar esse mar com Jesus no seu barco. É isso. Mesmo que venha tempestade, Jesus está no seu barco. Quem tem o Senhor como resgatador não precisa sentir falta de nada. Eu lembro sempre das palavras de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, quando o Senhor é o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Eu concluo, meus irmãos, entendendo que existe um resgatador. Ele é Jesus. Desejo estar com Ele, pois Ele muda tudo ao seu redor, ao nosso redor. Confie nele e tenha esperança de dias melhores, até que Ele volte. Quando Ele voltar, quando Ele voltar, meus irmãos, a esperança do Evangelho é de que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Já não vai existir mais o velho céu e a velha terra, porque teremos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Quando Ele voltar, meus irmãos, a luta vai acabar, a dor vai acabar. Teremos tudo de novo, tudo novo de novo. Porque conforme acontecer antes do pecado, Ele vai resgatar tudo para a glória do seu nome. Viveremos com Ele por toda a eternidade. Confie nele e persevere, fique firme. Você tem um Redentor, você tem um resgatador que está cuidando de você. Que Ele assim nos abençoe. Amém.